Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor Etion HaShabbat Lekadsho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Vayeshev, nós vamos examinar agora no texto de Bereshit, Gênesis, Torá, capítulo 38, e nós vamos ler aqui, queridos, versículo 24, alguns versículos. Diz assim a palavra do Eterno. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que estava grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho. E nunca mais a conheceu. Queridos irmãos, a palavra do Eterno hoje, nós vamos tratar aqui dessa questão do casamento dos filhos de Judá. Judá teve 3 filhos inicialmente, e ele teve, o primeiro filho dele, o primogênito, era e ele estava muito preocupado em encontrar uma esposa para né? E aí ele encontrou Tamar, que era mulher honrada, uma mulher honesta e tinha um elevado nível de profecia. Era uma mulher, tinha um nível de profecia muito elevado. Acontece que ele transgrediu contra o Eterno, ele não agradou o Eterno, inclusive, né, no casamento com Tamar, ele não era fiel ao Eterno, e ali o Eterno o matou. E aí, o costume, né, e tem uma mitzvah da época, ou seja, um ordenamento na época da Torá, que quando um homem casado falecesse, o outro irmão iria lhe levantar descendência, casaria com a viúva. Esse mandamento, essa ordenança, ela há tempos que não é mais observada, amém? Não é mais observada no âmbito do povo de Deus. Então, nós vemos, inclusive na época, Yeshua comenta sobre aquela mulher que teve vários maridos, né, enfim. E nós vamos aqui, queridos, ver agora que esse segundo filho que Judá dá para Tamar, para casar com Tamar, ele sabendo que aquela descendência que ele ia levantar não era dele, ele vai e também transgride contra o Eterno, e o Eterno o mata. E aí Judá ficou meio temeroso, porque ele amava muito seus filhos. E para Judá, seus filhos eram justos. E Judá ficou temeroso de dar o terceiro filho, o último filho que ele tinha, para Tamar. Porque ele pensou, ele deve ter um decreto espiritual que todos os maridos dessa mulher deverão ser mortos. Então ele ficou com essa preocupação que houvesse um decreto do Eterno. Então, Judá, ele pensou assim, não vou dar, selar esse meu terceiro filho para Tamar. E acontece que Tamar, como tinha um elevado nível de profecia, e vendo que Judá estava assim, enrolando, né, não estava dando esse filho para ela se casar, e ela sabendo, por causa do seu elevado nível de profecia, que de Judá sairiam os reis de Israel, e mais ainda, que de Judá sairia o Messias, ela ficou preocupada com isso, vendo que Judá não estava dando o filho que já estava crescido para poder ser esposo dela e levantar a descendência. Então ela usa de uma artimanha e engravida de Judá sem que Judá percebesse. E Judá era um grande juiz na cidade. E ele decide, quando é informado de que a sua nora, Tamar,
está grávida de adultério, ele decide matá-la. Só que aí que vem a questão. Tamar, ela tinha ficado com o penhor com 3 objetos de Judá. Amém? E ali, exatamente, ela pega aquele penhor e ela tinha 2 opções. Ou ela chegava e dizia para toda aquela cidade que o filho que estava no ventre dela, os filhos, eram de Judá e envergonharia publicamente Judá, já que Judá era um homem muito honrado, respeitado naquela cidade, ou então ela faria de uma outra forma. E foi o que ela fez. Ela se colocou em risco. Por quê? Ela, através de uma outra pessoa, ela enviou aquele penhor, aqueles objetos de Judá, que era o cajado, o selo e o cordão, e ela enviou para Judá e disse, né, peço-te que veja de quem é este cajado, esse selo e esse cordão, porque desse homem foi que eu concebi. Então ela e Judá, vendo que aqueles objetos eram dele, ele cai em si e não a mata. Mas ela se arriscou. Por quê? Quando ela mostra aqueles objetos para Judá, Judá tinha 2 opções. Ou ele assume os filhos e não a mata, ou ele não assume e a mata. Então ela se colocou em risco de vida, mas preferiu arriscar sua vida do que humilhar Judá publicamente. Porque se ela humilhasse Judá publicamente, ela estaria com o problema dela resolvido, mas estaria manchando a honra de Judá. E é essa a mensagem que a Torá nos traz aqui, meus irmãos. É esse elevado nível de Tamar em em preferir até morrer com os seus filhos no ventre, do que humilhar Judá publicamente. Ela poderia ter humilhado Judá e estaria com o seu problema resolvido, mas ela não quis fazer isso. Então, o que ela fez, meus irmãos? Tamar, ela preferiu colocar em risco a sua vida e a vida dos seus filhos do que humilhar Judá. E a gente agora temos essa lição para nós, amados, porque a lição vem da seguinte forma. O que acontece? Você veja bem, nós não podemos, de acordo com a Torá, colocar em risco a honra de ninguém. Humilhar ninguém publicamente. Foi o que Tamar fez. Ela não humilhou ninguém publicamente. Não humilhou Judá publicamente. E aqui, meus irmãos, vem aquela parte, olha, não é só uma piadinha, é um comentáriozinho, é um bullying, é uma coisa engraçada, é um apelido engraçado. Isso a pessoa está humilhando aquela outra pessoa. Não adianta a pessoa dizer, não é brincadeirinha não. Brincadeirinha, a pessoa está sendo humilhada, não é brincadeirinha. É brincadeirinha para quem está humilhando, para quem está sendo humilhado não é brincadeirinha. Então, qualquer brincadeirinha que a pessoa faça, de querer humilhar o próximo, de querer fazer alguma piada com o próximo, até mesmo jovens entre si, querem fazer piada na escola com outra pessoa, no ambiente de trabalho, alguém quer fazer piada com a vida de outra pessoa, alguém que fale mal de outra pessoa. A Torá é contra, e mais, irmãos, muito mais do que isso. Amém? Dizem os sábios que quando a pessoa é envergonhada, ela fica vermelha. É porque a alma quer sair dela de tanta vergonha. Para quem está humilhando, parece, né, que não tem nada a ver. Para Deus tem muito a ver. Tem muita coisa a ver. Inclusive,
é muito importante que as pessoas saibam que a própria palavra de Deus, a própria Torá e a própria palavra dos apóstolos diz, meus irmãos, que aquele que humilha o seu próximo perde a vida eterna. Perde. Aquele que fala mal do seu próximo às escondidas perde a vida eterna. Aquele que faz fofoca do seu próximo perde a vida eterna. Vamos aqui ver a palavra de Deus aqui. Vamos aqui, queridos. Amém? Tiago 4, verso 11, diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, da Torá, e julga a Torá. Isso está em Tiago, o Novo Testamento, que fala mal, quem fala mal da Torá e julga a Torá. E se tu julgas a Torá, tu não és mais observador, mas juiz. E no verso 12, mas há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Aleluia. E aqui vamos ver, irmãos, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 11, que ele diz assim: da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, não maldizentes, ou seja, as varoas não podem ser maldizentes, é mandamento. Aqui vem Tito, capítulo 2, verso 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, não caluniadoras. Irmãos, as pessoas falam mal do outro nas costas. Perdeu a vida eterna. Pode estar certo que o teu nome não está no livro da vida. Mesmo que seja brincadeirinha, mesmo que seja piadinha, não está no livro da vida. Aqui a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, Paulo fala: não erreis. Ele está dizendo para nós: não erra não. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Maldizente é aquele que fala mal do próximo, fala mal escondido, fala mal na frente, fala mal por trás, fala mal. Nem o maldizente. E ele diz: herdará o reino de Deus. Está aqui, 1 Coríntios 6,10. O maldizente não herdará o reino de Deus. Está na Bíblia, meus irmãos. Você que fala mal da igreja, você que fala mal de algum irmão, de alguma irmã, você fala mal de um parente, você está fora do livro da vida. Você que fala mal de qualquer pessoa, você que fala mal de qualquer pessoa, você está com o nome riscado do livro da vida. Nós não fomos chamados para isso. Aleluia! Nós fomos chamados para bendizer. E aqui está a lição de Tamar. Preferiu morrer do que humilhar Judá em público. Nós não precisamos chegar a colocar em risco a nossa vida. Basta obedecermos a palavra de Deus e controlarmos a nossa língua. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 12, e Yeshua fala no verso 37, está falando para cada um de nós. E Yeshua falando: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, pelas tuas palavras, meu irmão, minha irmã, tu serás justificado e pelas tuas palavras tu serás condenado. Não tem brincadeirinha com a cara dos outros. Não tem fofoca por trás nem pela frente com ninguém. Porque quem faz isso não está com o nome no livro da vida, mas está com o nome no outro livro, no livro do adversário. Amém? Então, queridos, que nós aprendamos essa lição da Torá, aprendamos essa lição de Tamar, amém? E que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Que o Eterno abençoe a todos nessa tarde de Shabat, para Shava Eshev. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom.